Hoje é dia de falar de futebol no Cultbook. E como vocês sabem, futebol é muito mais do que um jogo. Por isso também é dia de falar de reconciliação com o passado, Rio de Janeiro e jornalismo esportivo. O livro desse episódio é Os Beneditinos, do jornalista José Trajano, e que marcou a minha infância e que, assim como eu falei no vídeo que fiz sobre o Juca Kfouri, é um dos dinossauros do jornalismo esportivo brasileiro, no melhor sentido da expressão. José Trajano é parte de uma geração que enxerga o futebol muito além do campo. Não tem nada a ver com essa geração que acha que futebol e política tem que ser totalmente separado. Questionador e, para muita gente, até ranzinza, José Trajano é também o mais ilustre torcedor do Ameriquinha do Rio. Não é por acaso que quando eu recebi esse livro como uma cortesia sob medida da editora Alfaguara e da Companhia das Letras, eu fiz questão de agendar minha ida ao lançamento do livro. E assim como os Beneditinos, o lançamento do livro também foi muito bem humorado, e eu peço licença para contar um episódio que aconteceu comigo lá. Enquanto aguardava um disputado autógrafo do livro do José Trajano, eu li o 3º capítulo, quando o autor fala justamente de sua ojeriza ao vinho branco. E no exato momento em que eu lia isso, o garçom da livraria servia para o Trajano uma taça de, adivinhe, vinho branco. É claro que eu não perdi a chance de, quando chegou a minha vez de receber o autógrafo, de comentar com o Trajano que o garçom da livraria não tinha lido o livro dele, senão jamais teria servido vinho branco. E ele foi muito simpático, deu risada e autografou na dedicatória como um torcedor do São Bento, porque afinal de contas eu sou da cidade de Sorocaba, terra do Esporte Clube São Bento, que é o mesmo nome do time do colégio do José Trajano e que dá também nome ao livro Os Beneditinos. E esse clima humorado também acompanha o texto do livro, que tem como mote a tentativa do autor, do narrador e do autor, em reunir os seus amigos do tempos de escola. Os amigos que com ele formavam o time do São Bento. Depois de passar anos em grandes veículos da imprensa e mais recentemente como diretor dos canais ESPN, o Trajano se vê numa nova fase da vida, sem a correria e a grana de outros tempos. E é a partir daí que ele começa a descobrir uma modalidade diferente de futebol. Uma modalidade que existe na Inglaterra e que é chamada de walking football, onde os jogadores não podem correr, apenas caminhar. Essa modalidade realmente existe e já foi até festejada na Inglaterra como uma forma muito bacana de socializar e de dar uma atividade física para os mais velhos apaixonados do futebol. E o walking football é a desculpa perfeita que o Trajano encontra para reunir os seus amigos do antigo time do colégio para disputar um campeonato mundial que aconteceria na Inglaterra e, além disso, conseguir uma revanche com o time rival da sua época, o Santo Inácio. Essa história mistura ficção e realidade, e aí pouco importa onde começa uma e termina a outra. O fato é que, além de tentar reunir os seus amigos de escola, essa história é também uma tentativa de reconciliação com o passado. Ao longo da narrativa, o Trajano vai contando suas memórias de infância, lá nas décadas de 50 e 60, quando o Maracanã recebia 100 mil pessoas num domingo de clássico. E o Rio de Janeiro era uma cidade bem diferente daquela que conhecemos hoje. Ou seja, para quem se interessa pela história do futebol e da capital fluminense, o livro é um prato cheio. Não é à toa que eu devorei em poucos dias. Trajano relata, por exemplo, como foi a celebração da Copa de 1958, quando a grande maioria dos brasileiros precisava ouvir no rádio os gols de Pelé e Garrincha. Imagina você acompanhando hoje a Copa do Mundo só pelo radinho. E o mais incrível é que essa limitação tecnológica não diminuiu em nada a festa
dos brasileiros depois do primeiro título mundial que apagou aquele complexo de vira-lata da final de 1950. Em meio a esses causos e a um sentimento de nostalgia, o Trajano tenta unir duas épocas distintas e também, de alguma forma, apaziguar a sua angústia de um Brasil de hoje que vive momentos difíceis na política. Inclusive o autor usa uma frase de Milor Fernandes que eu considero muito apropriada para definir o tom desse livro. Se o Trajano vai conseguir reunir os seus velhos amigos para disputar o Campeonato Mundial de Walking Football, eu não vou dizer, mas posso garantir que esse livro vai nos transportar para uma época muito romântica do Rio de Janeiro e vai misturar alegrias e frustrações, que é exatamente como a vida deve ser. Então é isso, curtam, comentem, compartilhem, e se você gosta de futebol, se liga na playlist do Cutibook sobre o assunto. Afinal de contas, o futebol é também fonte de inspiração para grandes obras. Eu vou ficando por aqui, valeu e até a próxima!